Com todos esses sintomas, você é aconselhado a procurar um especialista. Chegando ao especialista, você é diagnosticado com transtorno emocional grave, ou seja, uma depressão grave, uma ansiedade grave, e precisa de um acompanhamento terapêutico e psiquiátrico. Você inicia esse tratamento e você começa a fazer terapias semanais, você começa a tomar várias medicações e você passa tempos e não tem resultados, não tem uma melhora significativa. Esse é o tratamento que nós conhecemos hoje. Essa é a promessa que o mercado ele passa para nós, mas esse tratamento hoje não está mais resolvendo esse tipo de problema. Vim falar aqui de uma profissional chamada Lívia Pires. Ela é uma terapeuta que ela vem resolver o seu problema de raiz, de infância, e eu sou uma delas que fui curada, fui libertada de tudo que eu passei. Eu vim de uma infância muito difícil, sem ter amor de pai, só de mãe. E tudo isso me acarretava, me incomodava bastante e eu sofria muito. Depois que eu conheci a doutora Lívia, eu me renasci, eu revivi, eu me transformei. A Michelle de antigamente morreu, hoje eu sou outra Michelle. Então, o que eu quero dizer para vocês, que procure a doutora Lívia e tente resolver o problema de vocês. Ela é uma terapeuta impecável e vai resolver o problema de vocês, viu? Dentro da imersão LPV, você vai conhecer a estratégia Clareza Oculta, onde você vai conhecer o método em que, literalmente, de verdade, você vai se livrar de todo o seu transtorno emocional, de todos os seus sintomas. E o melhor, em apenas 3 meses, você consegue esse resultado. Isso mesmo, é um método conhecido como um método de resultados breves. Venha para a imersão LPV. Eu vou explicar para você o porquê que o tratamento que você faz não dá resultados. Por que que você está há tempos, há anos, fazendo tratamento, fazendo sessão de terapia com psicóloga, psicanalista, tomando medicação e não resolve o seu problema. Você hoje vai entender o porquê que isso está acontecendo. Veja só, eu vou falar aqui de 3 cérebros, mas, sobretudo, preciso que você entenda que há um cérebro responsável praticamente por todos os problemas emocionais da humanidade. A lógica está aí para ser usada por todos, mas parece que as pessoas não aceitam o fato de aquilo que é simples dar mais resultados e provavelmente irá resolver todos os problemas. Veja a situação dos neurocientistas. Eles são fantásticos, estudiosos, estudam todo o cérebro humano e conexão que ele tem com o corpo e com as emoções. As conexões que eles têm com o corpo e com as emoções. Há muito tempo atrás, um sujeito chamado MacLean criou uma teoria do cérebro triuno. Essa teoria, inicialmente, foi aceita por neurocientistas, que só depois ela foi descartada porque os neurocientistas já estão buscando comprovações científicas irrepetíveis de processo e a ciência acaba muitas vezes se perdendo em seus ensinamentos. Não que eu esteja aqui condenando a ciência, mas os métodos são bem curiosos. Às vezes, em função do rigor do método, se perde todo um trabalho. Sabe aquela história de você jogar água suja no bebê? Água suja do banho do bebê com ele dentro? Então, é basicamente isso que acontece hoje. O MacLean, ele criou uma teoria enxergando o cérebro em 3 áreas, funcionando assim. Imagine que uma vez, que em vez de o cérebro ser dividido em pedaços ou em funções, ele é dividido topograficamente numa estrutura evolutiva, ou seja, teremos uma primeira, segunda e terceira parte, que é justamente essa imagem aí que eu coloquei para vocês. A primeira parte é o cérebro reptiliano, o cérebro bulbar, que é a parte de baixo, né? É a região que ativa o nosso reprocessamento. Quando o cliente diz que sentiu um calor na nuca, né? Muitas vezes
nós sentimos algo aqui, ó, na nossa nuca. Um calor, um peso excessivo aqui na nuca. É onde se localiza o cérebro reptiliano. Imagina que temos 3 cérebros em um só, tá? Do ponto de vista evolutivo, é que se faz uma divisão topográfica, digamos assim, ok? Imagina o seguinte, nós herdamos dos répteis, dos animais que têm uma estrutura cerebral muito simplista. É o cérebro bulbar, é chamado cérebro bulbar. É ele que controla todo o sistema nervoso simpático. O cérebro reptiliano é que faz com que seu coração acelere e desacelere, ou que seu ritmo respiratório aumente ou não. É o cérebro reptiliano que tem essa função. Ele também atua sobre o seu sistema muscular. Esse é o cérebro que se responsabiliza pela interface entre as emoções e o corpo. É ele que faz o trabalho braçal, que reproduz a quantidade de substâncias como hormônios, adrenalinas. Tudo isso é organizado por ele. Ele comanda a produção de tudo que seu corpo precisa para funcionar. Depois da evolução, nós recebemos o cérebro límbico, que é a parte do meio, tá? A parte do meio, que chamamos de emocional ou animal. Por quê? Porque essa camada, de acordo com MacLean, nós recebemos dos animais e eles já têm emoções e sentimentos. Alguns em estágios embrionários, outros até mais avançados. Se você for estudar a história dos animais, vai ver que os animais, como os golfinhos, têm uma inteligência muito grande. Cães, por exemplo, têm uma sensibilidade incrível, um mundo emocional muito rico. Já o terceiro cérebro é a camada externa e rugosa que dá a aparência do cérebro, né? É o que se chama de neocórtex. Neo de novo e córtex de camadas. Ou seja, uma nova camada. Essa é a parte inteligente do seu ser. Curioso é que a gente pode dividir isso em funções. E essa foi a grande sacada de MacLean. Quando dividimos o cérebro em 3 partes, ele procurou mostrar que existem áreas muito especializadas, não setores do próprio cérebro, mas blocos de estruturações evolutivas. O cérebro reptiliano é binário. Ele só se preocupa se está em perigo ou em segurança. Tudo que for emoção, sensação, informação, ele vai reduzir para eu estou em perigo ou eu estou em segurança. Ele é simplório e não consegue entender nada além disso. Qualquer situação que você passar na vida que seja desconfortável, ele coloca na caixinha do perigo. Se você passou por uma situação que não foi desconfortável, ele coloca na situação de seguro. Um exemplo de como o cérebro reptiliano funciona. Uma cobra, ela pode atacar por achar que está em perigo. É por isso que dizem que devemos ficar parados ao ver uma cobra, pois se nós nos mexermos, ela vai achar que será atacada. Em situações de perigo, ela vai decidir se ataca ou se foge, ou se está em perigo ou se está em segurança. E é só isso. Esse cérebro nos faz agir da mesma forma. O cérebro reptiliano. Então, você começa a perceber que existe uma função racional e simples sobre tudo que está ao nosso redor. O cérebro reptiliano é a sede física do nosso inconsciente. Já o cérebro límbico está assentado sobre o cérebro instintivo, ou reptiliano. Ele está acima, né? O cérebro límbico está acima do cérebro reptiliano. Você pode perceber aí na foto, certo? Ele cuida das emoções. O cérebro límbico, ele cuida das emoções. Por ele estar calçado sobre o reptiliano, permite que as funções possam fluir, que as emoções possam fluir. Você pode sentir emoções da vida de forma grande e está tudo certo. Mas se o cérebro reptiliano estiver assustado, as suas emoções serão distorcidas porque você está em estado de alerta sempre. Já o cérebro neocortical é o cérebro racional, da análise, da inteligência, da estratégia. Normalmente nós achamos
que levamos a vida em função da base da inteligência. Mas isso é um ledo engano, Exemplificando aqui, digamos que se você está em pé, em cima de um barco, sobre a água, irá se equilibrar o máximo que puder. Porém, se o barco, né, que é a parte emocional, estiver torto, escorregadio, você não vai ficar firme assim como você esperava. Então, se você não vai olhar para os lados com a tranquilidade que acha que conseguiria ter, ou seja, decidir para onde você quer olhar, porque o emocional está abalado, não está firme. Para piorar, se a água, que seria o inconsciente, ou seja, o cérebro reptiliano, estiver em revolta, né, balançando, ondulando, de nada adianta o convés estar limpo ou estar firme. Nada adianta você achar que consegue olhar para os lados, porque não vai. O barco vai balançar e você não vai conseguir olhar para canto nenhum. Você vai querer se agarrar em alguma coisa, vai ficar assustado, enfim, não vai conseguir. Nessa analogia, eu quero que você entenda que é preciso que estejamos estruturadas ou reestruturadas emocionalmente, de baixo para cima. Se você está estruturado de baixo para cima, o mar está calmo, o convés está limpo e todos os buracos foram fechados. Agora sim, o cérebro racional pode olhar para qualquer lado e você será uma pessoa muito mais tranquila e equilibrada. O ideal é que a gente viva pensando e racionalizando. Viva sentindo as emoções com equilíbrio e se defenda de eventuais perigos. Mas quando a coisa está invertida, a vida fica totalmente bagunçada e a gente não responde pelo que a gente faz ou como age. O próprio apóstolo Paulo, na Bíblia, diz o seguinte: o bem que eu quero, eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Onde estaria esse mal que ele não quer fazer, mas acaba fazendo? No cérebro mais poderoso de todos, ou seja, o cérebro reptiliano. O cérebro reptiliano, ele é muito rápido. Ele é 4 vezes mais rápido que o emocional e 16 vezes mais rápido do que o neocortical. O cérebro emocional é 4 vezes mais lento que o reptiliano, que é ainda 4 vezes mais rápido que o neocortical, que é o mais inteligente de todos, né? Porém, o mais lerdo e o que mais consome energia. Vamos fazer uma outra analogia para que você entenda melhor. Imagine que uma pessoa trabalha na linha de produção de uma fábrica de shampoos. Nessa fábrica há 3 níveis: o da produção, o gerente e o dono da empresa. O sujeito da produção é o cérebro reptiliano. O gerente é o cérebro emocional e o dono da empresa é o neocortical. Você vê a produção trabalhando, ou seja, com o reptiliano, que é extremamente rápido, mas que tem uma atividade simplista, que é somente fazer aquilo dali, o dia todo e pronto. Ele usa o dia todo a energia da refeição que teve no almoço, ou seja, ele é econômico e rápido, mas é especializado somente em fazer aquilo dali. Já o gerente, ele é mais lento, ele não vai chegar lá na produção e fazer as coisas com a mesma agilidade que o cara da produção faz. Em compensação, as atividades dele são mais complexas, pois ele precisa gerenciar as necessidades ou demandas do dono e da linha de produção. Ele precisa ser mais político, suportar as coisas, ou seja, tem uma carga emocional grande ali. No final do dia, ele está exausto, com muito menos energia. Teoricamente, ele trabalhou muito menos que o responsável pela produção e está mais cansado, porque ele gastou muita capacidade de emocionalizar para que tudo funcionasse bem. Lá no topo está o dono da empresa. Esse cara tem um pensamento complexo. Ele pensa nas estratégias da empresa, nas finanças e em todo o funcionamento da empresa. Em compensação, ele é lerdo. Coloca-o na linha de produção para ver se ele consegue fazer o que o cara da produção faz. Ele vai atrapalhar, vai derrubar os vidros, os shampoos e etc.
Percebe o que eu quero dizer? Nós temos nessa empresa, que é nosso cérebro, a especialização, o neocórtex, menos gasto de energia, que é o emocional, e mais rapidez, que é o reptiliano. À medida que a gente sobe, tem mais complexidade. Em compensação, tem mais gasto de energia. E por último, mais lentidão. Você precisa entender que o cérebro reptiliano é a base física do inconsciente, que acumula, né? Vai acumulando tudo que você viveu. Ele é atemporal, que ele soma tudo e traz para o tempo presente. Que ele não encontra a felicidade, entra na compulsão, a repetição. E tudo isso fica no cérebro reptiliano, que controla todas as emoções do nosso corpo. Esse cérebro recebe toda essa carga de dor e sofrimento. Então, como você acha que vai ser o corpo dessa pessoa? Agitado, angustiado, com medo, enfim. Adianta o neocórtex ficar tentando resolver a situação? Não adianta. O que deve ser feito é, metaforicamente falando, tranquilizar o mar, ou seja, o cérebro reptiliano. Porque se o mar está tranquilo, o barco, que é o cérebro límbico das emoções, está estabilizado e o sujeito em cima, né, está perfeito, que é o neocórtex, né, o da razão. É por isso que a maioria das terapias não funciona. A terapia da fala, por exemplo, né, que é a terapia com a psicóloga, consiste na pessoa falar e conseguir resolver os problemas. Mentira! Falar não resolve. A fala localiza-se aonde? No neocórtex, né, que é o sujeito inteligente. Abaixo dele fica o emocional. E lá embaixo, o reptiliano. Os problemas emocionais são guardados no inconsciente, ou seja, no reptiliano, que é binário, ou seja, seguro ou perigo. Lembra que eu falei? E simplório. O cérebro reptiliano é instintivo. Ele não consegue se comunicar. A comunicação é no neocórtex. Então, não tem como se comunicar. O cérebro reptiliano, ele não se comunica. Então, não adianta falar. Porque, por mais que a pessoa fale, não consegue entrar em conexão com o cérebro reptiliano. É por isso que as pessoas fazem 20 anos de terapia e não resolvem nada. Falar, 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 desabafar, alivia, mas não resolve o problema. O efeito é temporário. Daqui a pouco você está sentindo tudo de novo. É por isso que você não consegue ter resultados nas terapias que você faz, que é terapia da fala. E o reptiliano, ele não escuta, ele não se comunica com a fala, que é onde está localizado tudo que é registrado da nossa vida, é no cérebro reptiliano e ele não ouve, não se comunica. Nós nos comunicamos com o cérebro reptiliano através do reprocessamento, ou seja, relembrando, repassando, revivendo aquele momento que você viveu para que as suas emoções que foram reprimidas, elas sejam colocadas para fora e aí sim a gente consegue ter, fazer com que seu inconsciente ele seja desconfigurado, ele seja transformado, ele seja ressignificado. Entendeu o porquê que você não tem resultados com os seus tratamentos? Então, gente, essa é a estratégia. Clareza oculta. Por que desse nome? É algo tão claro, mas que está oculto. As pessoas, os profissionais, na verdade, eles não conseguem enxergar que existe uma raiz por trás do seu transtorno emocional. Eles não entendem que precisamos tratar essa raiz para que o seu transtorno emocional seja desfeito. E é nisso que nós vamos focar dentro do método, certo? Esta sou eu, trabalhando em um hospital como assistente social, eu ainda não era terapeuta, e dentro desse hospital eu trabalhava com 4 leitos de saúde mental. E lá eu me deparava com pessoas com depressão grave, com pessoas com ansiedade grave,
com pessoas com tentativas de suicídio em alto nível, que muitas vezes se concretizava, né, causando óbito. Presenciei vítimas, né, mortes na minha frente de pessoas que tentaram suicídio e conseguiram. Também tínhamos transtorno psiquiátrico, né, pessoas com tratamentos psiquiátricos. E dentro dessa minha experiência foi que me despertou o interesse sobre a terapia. Porque esses pacientes em que eu trabalhava, eles não tinham resultados. E o curioso é que todos eles, sem exceção, estavam em tratamento terapêutico e psiquiátrico, tomando medicação, várias medicações, e não tinham resultados. Esse era o meu espanto. E eu ficava me perguntando o porquê que esses pacientes em tratamento não tinham resultados. Frequentemente estavam dando entrada na emergência do hospital. E aí eu busquei um novo método, um método que realmente trouxesse resultados, e resultados breves, em pouco tempo, que é o método em que eu trabalho. Em apenas 3 meses, a gente consegue ter um resultado muito bom. E essa sou eu trabalhando no hospital. E aí, o que esses pacientes ouviam, né, dos profissionais? Que esse tratamento, essa terapia que eles faziam é para a vida toda, né? E como que você se sente ao ouvir isso? Já dá vontade de desistir, não é mesmo? Ficava mais depressivo ainda, ficava mais frustrante ainda você passar sua vida fazendo tratamento terapêutico e tomando medicação, né? Temos pessoas aí com inúmeras medicações, tomando essas medicações e não tem resultados. Não tem resultados. Mesmo fazendo a terapia semanal, a terapia tradicional e tomando medicações, elas não têm resultados. Então, você se identificou com essas pessoas, com esses meus pacientes do hospital, tomando medicações, fazendo tratamentos terapêuticos e não resolve o seu problema? Isso é o que você faz hoje? Tratamento terapêutico tradicional, uso de medicações, acompanhamentos com psicólogo, com psiquiatra e não tem resultados? Esse tipo de tratamento não está dando resultados para você, porque ele não trata a raiz do seu problema. Existe uma raiz por trás dos seus sintomas. Todo sintoma, ele tem uma raiz, ele tem uma causa raiz. Nós precisamos trabalhar em cima dessa sua raiz, e a terapia tradicional, ela não trata pela raiz. É muito superficial. Trata por cima, ensinando você a lidar com aquele problema. E não é isso que você quer. Você quer se livrar do seu transtorno emocional. Você quer se livrar dos seus sintomas, não é mesmo? Então, não dá resultados porque ele não trata a sua raiz. E onde está a sua raiz? No seu passado. Você olhando para o seu passado, o que você vê? Faça essa reflexão. O que você vê olhando para o seu passado? Rejeição, abandono, culpa, violência, abuso sexual. O que você vê no seu passado? Esse é sua raiz. E é nessa raiz que nós precisamos mexer. E dentro da estratégia Clareza Oculta, nós vamos mexer nessa sua raiz, através do reprocessamento. E esse daí é o método em que nós vamos trabalhar. Nós temos 5 protocolos, 5 métodos a ser trabalhado. O método cronológico, o método somático, o temático, o futuro e a potencialização. Trabalhando todos esses 5 protocolos, você consegue se livrar do seu transtorno emocional. Então, o que você vai entender dentro desse método? De onde veio o seu transtorno emocional? Como você chegou nesse quadro emocional? Qual a causa raiz disso? O porquê que você não tem resultados nos seus tratamentos? E o tratamento correto para ter resultados surpreendentes. Dentro do método, você vai esclarecer todo o seu transtorno emocional. Você vai entender cada sintoma, cada detalhe que você está passando. Primeiramente, quero agradecer a Deus, segundo a doutora Lívia, por ela ter me curado,
por ela ter me libertado dessas dores que eu sentia, dessas mágoas, dessas angústias. Eu não vivia, gente. Eu chorava, eu me desesperava, porque eu vivi uma infância muito, muito, muito difícil. E até ano passado eu sofria muito, mas quando eu encontrei a doutora Lívia, eu revivi. Então, fica aqui o meu agradecimento. Obrigada, doutora Lívia, que Deus te abençoe grandiosamente. Então, no método cronológico, nós vamos de 0 idade até sua idade atual, buscando todas as situações que você sofreu do seu passado. Todas as suas dores, todos os seus traumas, toda rejeição, abandono, enfim, tudo que lhe traz dor e sofrimento do seu passado, de 0 idade até sua idade atual, buscando ali de um por um e tratando um por um através do reprocessamento. Nós temos também um somático. O somático é aquilo que soma no seu corpo durante o reprocessamento. Quando nós estamos reprocessando, repassando, relembrando o seu passado, o seu corpo ele soma. Ele sente palpitação, dor de cabeça, nervosismo, você chora, né? Aquilo que você sentiu lá no momento, você ao reprocessar também vai sentir. E isso também nós trabalhamos, o somático, aquilo que soma no seu corpo durante o reprocessamento. Temos também um método temático, que são temas específicos que durante o reprocessamento nós estamos ali trabalhando eles também. São morte de alguém que você está sofrendo muito, medo de alguma coisa, de altura, de animal, algum trauma que realmente traumatizou a sua vida. Então, nós vamos anotando um por um e trabalhando um por um todos os temas em que nós encontramos durante esse processo. Temos também o futuro, que é o medo do futuro. Quando você olha para o seu futuro, o que você vê? Qual o seu medo do futuro? Nós trabalhamos também. E aí, por último, nós temos a potencialização, que é o final, quando a gente potencializa todas as coisas boas que ainda você sonha. Todos os seus sonhos que você tem, nós fazemos com que você viva ele novamente dentro da sua mente, dentro do seu inconsciente, para que seja registrado todos os momentos bons. Assim como foi registrado os momentos ruins, nós também registramos com a potencialização todos os seus momentos bons, todos os seus melhores sonhos. Esses são os 5 métodos: cronológico, somático, temático, futuro e potencialização. Trabalhando todos esses métodos, nós conseguimos um resultado muito bom. Então, entendeu o método? Entendeu como que esse método consegue lhe ajudar? Trabalhando a sua raiz, o seu transtorno, as suas dores, tudo que está guardado no seu inconsciente, que você reprimiu, colocou lá dentro, guardou dentro da caixinha. E aí nós vamos abrir essa caixa e colocar tudo para fora, para que o seu inconsciente, ele lhe dê uma explicação para tudo aquilo que você reprimiu, que na verdade você tinha que expressar, mas reprimiu, porque é uma defesa do próprio corpo, da própria mente, de reprimir para não sofrer. Aqueles depoimentos, o depoimento da Michelle, o depoimento da Jéssica, se identificou? Você tinha aqueles sintomas? Você tinha aquela situação? Você viveu aquela situação? Ou aquela ou parecida? Elas tiveram resultados. Você hoje está aí em sofrimento, mas você vai ter o seu dia de glória. Você vai ter o seu dia de contar também o seu depoimento. Mas para isso é necessário que você entre na imersão, que você entre nessa estratégia para que você se livre de todos esses seus sintomas e entenda o porquê que você está passando por tudo isso. Se você entendeu a estratégia, se você entendeu o porquê que o seu tratamento atual não está lhe dando resultados, você entendeu que realmente nesse método, nessa estratégia, você vai se livrar, conseguir se livrar de uma vez por todas desse seu sofrimento emocional. Você teve fracasso em todos os seus tratamentos até aqui.
Quantos anos você não está aí em tratamento? Quantas medicações você não está tomando para melhorar os seus sintomas? O que você está fazendo para melhorar os seus sintomas? O que você fez até hoje? Sem resultados. Está desesperada, em busca de resultados, em busca de uma solução e você não encontra. O mercado não tem uma solução para você. O mercado tradicional está com essa estratégia oculta. Ela não tem esse entendimento de que precisa mexer na sua raiz para resolver o seu problema. Se não mexer, você vai passar a sua vida tentando solução e não encontra. Então, dentro da imersão LPV, você tem essa solução. E isso para mim não é questão de dinheiro, não é questão de enriquecer, e sim de ajudar pessoas. Isso é um chamado para mim. Isso é um chamado para ajudar pessoas a se livrar desse transtorno, porque eu vivi na pele situações, pessoas que estavam em tratamento, que estavam em sofrimento e não tinham resultados, e aquilo dali me incomodava de uma forma que eu, para ajudar as pessoas, me comovendo com as pessoas, eu mudei de carreira, me tornei terapeuta, buscando esse resultado para ajudar essas pessoas. Então, é um chamado que eu tenho e é um chamado que eu estou fazendo com você, chamando você para essa estratégia, porque sim, funciona, como você viu aí nos depoimentos dessas pessoas que estiveram dentro da estratégia, tendo o resultado que ela tanto esperava. Então, essa estratégia veio para mudar o mundo da saúde mental, para trazer realmente uma solução eficaz, uma solução que realmente dê resultados para as pessoas que sofrem com transtorno emocional grave. E esse é o método certo: mexer na sua raiz para que você tenha um resultado tão esperado dentro de tantos tratamentos que você já passou até hoje. Se você quiser entrar nessa estratégia, entrar na imersão, clica aqui embaixo que você vai ser direcionado para literalmente ser livre para viver o que você quiser. Eu acho que agora você entendeu, né, o porquê que você não tem resultados com a sua terapia, com a terapia que você faz, né, que é a terapia da fala. E o cérebro reptiliano, ele não entende, ele não escuta, ele não se comunica, então não adianta ficar falando, porque ele não vai ouvir. O que adianta é nós reprocessarmos aquelas situações que lhe trouxe dor, que lhe trouxe sofrimento, para que assim nós possamos reestruturar o seu inconsciente e ele ser ressignificado, colocando histórias boas, alegres, divertidas no lugar dessas situações traumatizantes. Então, dentro da imersão LPV, da estratégia clareza oculta, nós vamos trabalhar justamente esse cérebro reptiliano, que é o cérebro onde está localizado todas as nossas situações, todos os nossos registros de toda a nossa vida. É lá onde vamos focar, porque lá é a raiz do seu problema. Trabalhando essa região, liberando todas as informações ruins, traumatizantes, situações de sofrimento da sua vida, automaticamente esses sintomas que você sente, eles vão ser liberados, eles não vão existir mais, porque nós vamos limpar, fazer uma limpeza desse cérebro reptiliano e colocar situações boas que muitas vezes você não lembra por conta de tantas situações ruins que tem registrado nela, você não lembra das situações boas. E a gente liberando essas situações ruins, automaticamente essas situações boas vão tomar aquele espaço e aí você vai se sentir mais leve, sem peso, sem nenhuma situações ruins na sua vida. E automaticamente a sua melhora é significativa, é realmente mágica, é realmente algo inexplicável. É por isso que esse método, essa técnica, dá tantos resultados. E resultados rápidos, resultados em pouco tempo. Pessoas, já liberei pessoas com 1 mês, com 2 meses, 3 meses no máximo. É o resultado para termos, é um tempo recorde para termos um resultado muito bom.
Então, entre na imersão LPV, que você vai ter esse resultado que você tanto espera, que você tanto busca. E o melhor, em pouco tempo. Apenas 3 meses para você ter um resultado significativo, um resultado mágico, aquele resultado que realmente você espera, você aguarda. Então, clica aí nesse botãozinho abaixo que você vai ser direcionado para essa transformação, esse momento glorioso e mágico da sua vida. Te espero lá.